E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo, este é o Mestre do Terror. E vamos aqui com o segundo vídeo no qual eu vou falar do material que acabei ganhando de presente, ambas as edições juntas, da Portal Entretenimento, que eu já falei no outro vídeo alguma coisa a respeito. Quem assistiu o outro vídeo deve lembrar, eu comento que é um trabalho gaúcho, 100% gaúcho, né? A maioria dos artistas envolvidos são gaúchos, as histórias se passam no Rio Grande do Sul, embora sejam histórias com abordagem totalmente diferentes, né? São escritas pela mesma pessoa, né? O roteiro e a edição são feitas pela mesma pessoa, por este cara aqui, ó, o roteirista, letrista e editor, né, Matheus Halbrich e Parraguirre. Aqui no primeiro vídeo, aqui a pequena sinopse que tem da vida profissional dele não trazia esses dados, então eu não sabia que o nome dele era Matheus, tá? Se eu soubesse, eu estaria usando o nome há muito tempo, porque esse sobrenome dele é de doer, filho, né? É de doer, né? Mas é Matheus Halbach. E se naquela edição tínhamos uma história que começava, pelo menos, com tema medieval, com tons medievais e falando de bruxaria, de magia, todo aquele universo que a gente conhece e que permeava muito essa época, agora a gente vai dar uma guinada em 180 graus e a gente vai falar de cyberpunk. Agora a gente foi para um futuro. Como sempre, um futuro distópico em que a humanidade mudou muito, em que as coisas na Terra não estão mais legais, não estão mais as mesmas, né? O mundo é dominado pela tecnologia, o mundo é dominado pelas máquinas, pela capacidade tecnológica. O governo é completamente insensível e às necessidades do povo, né? O governo é tão frio quanto as máquinas que dominam essa época, e um grupo de jovens rebeldes que faz parte de uma espécie de gangue, de organização, vamos dizer assim, que tem a intenção de lutar contra isso, são os personagens principais dessa história. Cyberpunk se passa numa Porto Alegre do futuro. É preciso dizer isso, né? Agora, enquanto eu falo, eu vou folheando devagar, tá, pessoal? Ele se passa numa Porto Alegre do ano de 2050, tanto que ela nem se chama mais Porto Alegre, agora ela se chama Tecnoporto. E esses aqui são os personagens principais, né? Eles são os membros do grupo do qual eu falei. Antes de mais nada, deixar claro que os artistas envolvidos são os mesmos daquela edição de O Gato, tá? O roteiro e as letras são do Matheus, o desenho e a arte final do Adriano Alves, né? As cores do Felipe Félix. São os mesmos artistas envolvidos. Esse grupo, ele tem como pegada, né, como principal razão, é claro, lutar contra o estado das coisas no mundo em que eles estão vivendo, né, lutar contra os governantes que são opressores, que comandam, né, a internet. As pessoas estão numa época em que elas vivem de uma maneira muito mais virtual do que real, e o governo controla a vontade de todo mundo dessa maneira. Ele criou também, a exemplo de O Gato, foi criado aqui fichas dos personagens principais: Caveira, Fumacento, Net, Metódica e Cerebral. São, vamos dizer assim, os personagens principais, né? O grupo de resistência é um grupo punk, não poderia deixar de ser, né? Que luta contra esse sistema. E na verdade esses personagens que aparecem aqui, eles são
tipo um grupo de assalto, né, que quando se meteu nessa confusão narrada na história, onde eles acabaram conhecendo a Cerebral, que posteriormente aparentemente acabou fazendo parte do grupo, eles estavam ali em busca de mantimentos, na verdade, né? Foram para buscar mantimentos, acabaram falhando nisso porque tiveram problemas com a polícia e tal. E os dois fundadores desse grupo, dessa organização de resistência a qual eles fazem parte, são pessoas muito respeitadas ali, né? São os pioneiros e tal, mas não fica bem claro se eles são assim tão bonzinhos, se eles são tão gente boa. O que dizer em si, da minha opinião, sobre Cyberpunk? Vamos começar pelo que poderia ser ponto negativo, vamos dizer assim. Nada de novo aqui, né? Não tem absolutamente nada de novo. A ideia, a pegada, a abordagem, um futuro distópico, um mundo dominado por máquinas e tecnologia fria, né? Pessoas que passam muito tempo vivendo em um universo virtual que já não é mais um universo livre também. O universo virtual é um universo controlado, já não é basicamente para qualquer pessoa, né, em si. E com liberdade não é para basicamente ninguém, né? Tá tudo dominado por aqueles que são os governantes. O, o tema em si, então, não é novo. Não traz nada de novo. Mas o desenvolvimento da história e os personagens são cativantes. É uma revista com poucas páginas. Revistas com poucas páginas, quando querem contar uma história para te atrair, acabam muitas vezes sofrendo justamente por isso. Porque fica difícil conquistar um público, fica difícil conquistar a atenção das pessoas quando você tem muito poucas páginas para desenvolver a história e fazer com que as pessoas se importem com personagens que não têm desenvolvimento, ou mesmo com o fundo da história, com o mote da história, quando ela não tem um desenvolvimento adequado. É uma missão complicada. Mas Cyberpunk consegue isso. Mesmo não trazendo novidades em si, mesmo não sendo uma abordagem original pra caramba, você consegue se interessar pelo que você tá vendo, você quer ver o desenvolvimento desses personagens, há ali um certo envolvimento amoroso, há um romance entre dois personagens aqui, né, que é dado a entender que eles têm interesse, mas nessa revista não há desenvolvimento para isso, nessa edição, né? O Fumacento tem seus mistérios, a Cerebral também, né? Metódica mais ainda, é uma personagem da qual se dá poucas informações. Então eu diria que o criador, que o Matheus, vou chamar o cara de Matheus, né? Podia ter chamado no outro vídeo também. Ele foi muito inteligente em saber dar para você dados que te deixariam interessado, né, que te deixariam com vontade de querer mais. É uma ideia boa, bem desenvolvida, certinha, bonitinha, tanto que eu gostei mais do que eu gostei de O Gato. Gostei muito mais. Ela vem no mesmo esquema, tá? Traz uma playlist no Spotify para você ouvir enquanto lia a revista. Essa daqui não me deu muita curiosidade de ouvir, porque fica um pouco mais fácil imaginar o tipo de música que vai compor essa trilha sonora, né? Eu gravo os vídeos muito perto um do outro, eu gravo todos no mesmo dia, basicamente. Então no outro vídeo eu comento que quero procurar nas redes sociais para saber mais a respeito da Portal e dos artistas envolvidos. Eu neste vídeo não fiz isso, né? Acabei de gravar o outro, estou gravando este, mas pretendo ter mais informações a respeito, ver se houve um desenvolvimento. Eu gostei bem mais de Cyberpunk do que eu gostei de O Gato, e olha que eu tinha gostado do Gato também. Me chamou a atenção que há uma grande diferença no preço de capa. Tá? Aquela edição do Gato, se não me engano, custava R$14,90. Essa edição aqui, na época, R$9,90. Não sei dizer porquê. Afirma que não é recomendado para menores de 14 anos. Eu acho que isso as duas diziam, né? Que não eram recomendados para menores de 14 anos.
Eu não sei dizer também da diferença de tempo entre uma publicação e outra. Vocês devem lembrar que eu nem consegui encontrar uma referência ao ano. Alguma coisa no início dos anos 2000 ou mais para frente. Eu posso estar muito enganado, até porque uma coisa que poderíamos usar como guias, já que não encontrei uma referência mais segura a princípio, seriam algumas das redes sociais que aqui aparece, mas isso não ajuda muito porque tá aqui Instagram, Facebook, Twitter, essas coisas são redes sociais que já tem aí né, um bocado de tempo. Spotify é o mais jovem dessas redes sociais, vamos dizer assim, mas também já está aí um bocado de tempo. Mas eu ainda assim arrisco que é uma coisa mais para o início dos anos 2000, mas não sei dizer se elas foram lançadas basicamente ao mesmo tempo ou teve um espaço de tempo entre uma e outra, mas a maneira como elas foram produzidas, a maneira, até graficamente falando, papel, essas coisas, com que elas foram produzidas e publicadas, me faz pensar que é um material que a princípio parece que saiu praticamente junto, assim, né? Que as duas foram lançadas no mercado simultaneamente. Posso estar enganado? Com certeza. Se eu acabar descobrindo informações diferentes, eu, sei lá, em algum momento eu acabo esclarecendo isso no canal, trazendo de novo o assunto e dizendo, não foram, né, não foram lançadas simultaneamente, houve um hiato de tempo entre uma e outra, mas a impressão que eu tenho é que não houve, mesmo sendo duas histórias tão antagônicas. Isso eu comentei no vídeo sobre a edição O Gato, né? São muito antagônicas, né? Aqui falamos de futuro, de tecnologia, né? De mundo distópico, né, de um futuro destruído e tal. Na outra falamos de magia, feitiçaria e vida medieval, né? Isso tudo produzido pela mesma mente, né? Pelo mesmo cara. Realmente um antagonismo completo. Eu me pergunto o quanto disso foi intencional, o quanto ele realmente quis trabalhar com dois temas tão diferentes, né? E o quanto disso foi desenvolvido simultaneamente também, não sei dizer. Só sei dizer que Cyberpunk também é legal, que eu pretendo descobrir se houveram outras edições, e que para quem é do Sul, esse pano de fundo todo envolvendo o Rio Grande do Sul, né, o futuro do Rio Grande do Sul, o passado do Rio Grande do Sul, né, com artistas que são daqui, traz um gostinho especial, por que não? Sem bairrismos nem nada, mas a verdade é que, né, o Rio Grande do Sul não chega a ser assim um polo tão grande na produção de quadrinhos de HQ, né? Nós não temos tanta gente aqui publicando, né? São pouquíssimas. Temos muito orgulho de ter, por exemplo, o Lorde Lobo, um artista fenomenal, gosto muito dele, né? O Lorde Lobo eu conheci na época em que eu tinha o canal O Estranho e o Extraordinário. Chegamos a nos falar algumas vezes, ele assistiu alguns vídeos. Um cara muito gente boa, o Lorde Lobo. Provavelmente ele não vai ver esse vídeo, porque eu acho que ele não tomou conhecimento de que eu agora tenho esse canal. Mas, né, temos, né, artistas e bons artistas aqui, mas material produzido no Rio Grande do Sul por artistas gaúchos não temos tanto, não é um polo assim tão desenvolvido, então isso sempre dá um gostinho especial. Mas juro a vocês, garanto a vocês que não houve nenhum bairrismo nas opiniões que eu expressei. Se eu tivesse achado ruim, eu diria com certeza, porque se é ruim e não vai ficar bom só porque eu tô dizendo, né? Mas Cyberpunk também é uma boa história, também é bem desenvolvidinha, talvez um pouco carecendo de certa originalidade para aquelas pessoas mais exigentes que vão dizer, meu, já vi isso muitas vezes. Talvez um pouco soe datada para algumas pessoas, né, nesse atual contexto em que vivemos, mas eu não acho que esteja envelhecendo mal e ainda vale muito a pena ser lido. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí para mim e pro Mestre do Terror.